Outro dia eu entrei aqui no YouTube e eu me deparei com um vídeo de um pastor desses aí famosinhos que já está aí com a vida mansa e o burro na sombra. Eu não vou falar aqui o nome porque não convém, não vem ao caso. Até porque é o que mais tem aqui no YouTube. Pastores e pregadores pregando o evangelho da paz, da prosperidade e das bênçãos materiais. Um evangelho que promete tudo o que a tua carne deseja, mas que deixa o seu espírito com fome e sede. Um evangelho que não te prepara para os dias difíceis que estamos vivendo agora e nem os piores que estão por vir. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bem, nesse vídeo, esse pastor, ele parecia se sentir incomodado porque o número dos eleitos que estão acordando para a verdade das Escrituras está aumentando. O número de pessoas em todo o mundo que estão atrás da verdade do Evangelho que liberta e prepara, está subindo, graças a Deus. Os olhos de muitos têm se aberto e as pessoas têm percebido que conhecer a verdade não dá medo como eles tentam te passar. Ao contrário, a verdade liberta do medo e do engano. Por isso Cristo advertiu que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse vídeo, esse pastor, ele começou a falar de muitos que estão pregando o medo e o caos e que estão colocando medo nas pessoas. E depois ele veio querer distorcer o Sermão do Monte em Mateus 24, onde Jesus fala do fim e de todas as coisas terríveis que vão acontecer. E como é sempre de se esperar desses pastores pré-tribulacionistas que não aceitam que a igreja vai passar pela grande tribulação, então ele pega todo o contexto e distorce. Resumindo, esse pastor disse que muitos pregadores que pregam colocando medo nas pessoas usam muito Mateus 24. E aí ele diz que esses eventos não é para a igreja, mas para os judeus. E então ele usa Mateus 23 para justificar que todas essas coisas que Jesus disse em Mateus 24 foram para os judeus e não para a igreja. Enfim, é aquele mesmo blá 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 de sempre. O mundo está aí acabando, está despencando e esses homens que visam mais o dinheiro com o evangelho de bênçãos e prosperidade, eles continuam pregando uma falsa realidade e uma falsa paz que não existe e nem vai existir antes da volta de Cristo. Eles sabem que a hora que você descobrir a verdade, você vai mudar a sua visão. Os cofres deles vão ficar vazios e com certeza eles perderão muitos seguidores. Infelizmente, a verdade da palavra são muito poucos que querem ouvir e seguir. Sempre foi assim desde o começo e assim será até o fim. Mas os escolhidos eles serão despertados, porque como Jesus mesmo prometeu, nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá. Bem, então, já que esse pastor tirou o texto do contexto, querendo dizer que Mateus 24 é para os judeus e não para a igreja, vamos então analisar alguns trechos de Mateus 24. Mas antes é importante entender que Mateus 24 não é uma continuação de Mateus 23. Aqui em Mateus 24, Jesus dá um outro contexto diferente do que ele falou aos judeus escribas e fariseus em Mateus 23. Jesus ele estava fazendo duras críticas aos judeus escribas e fariseus e ao final ele adverte Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Bem, o pré-tribulacionismo, ele pega essa passagem aqui em Mateus 23 para convencer de que todo o sermão de Mateus 24 foi destinado também aos judeus e não à igreja. Para eles, seria uma continuação, vamos dizer assim. Mas agora que entendemos que Mateus 23 foi voltado aos judeus, vamos analisar Mateus 24 detalhadamente e ver se Jesus profetizou todos esses acontecimentos apenas para os judeus ou se a igreja também foi incluída nas profecias de Jesus em Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui Cristo ele já
já tinha saído do templo e já tinha terminado o seu discurso contra os judeus, escribas e fariseus. Aqui já era um momento dele com seus discípulos, onde ele foi questionado acerca do fim do mundo e da sua volta. Então é importante entender que aqui começa um novo discurso de Jesus apenas para os seus discípulos. Jesus aqui, ele abriu para os seus discípulos todas as revelações que aconteceriam acerca do fim. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observe que o contexto do discurso de Jesus aqui, ele muda totalmente do contexto em Mateus 23. Em Mateus 23, Cristo estava repreendendo os judeus hipócritas, os escribas e fariseus. Aqui já foi depois, fora do templo, onde Jesus se dirigiu apenas aos seus discípulos e abriu a eles não só o que aconteceria em Jerusalém, mas em toda a terra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É interessante observar que apesar de Cristo estar falando com seus discípulos, fica claro que ele estava dando um recado à igreja, às gerações futuras. Jesus sabia que cada palavra, cada ponto e vírgula que saísse da sua boca chegaria até nós. As revelações que Jesus fez aos seus discípulos é tão clara que foi para a igreja que tem eventos que Cristo profetizou e que ainda não aconteceu. E muitos outros que ocorreram e que irão ocorrer que seus discípulos mesmos não presenciaram. Todas as revelações que Cristo deu aos seus discípulos começaram após a sua partida e estão determinadas até o fim, até a sua volta. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Veja aqui que Cristo, ele não foca apenas em um ponto em seu sermão. Aqui ele não poderia estar falando só aos judeus ou só de Jerusalém. Ele se referiu a todas as nações da terra, a todos os reinos. É importante observar que o sermão de Cristo aqui em Mateus 24 não está ligado ao discurso de Mateus 23, mas é uma longa resposta à pergunta que seus discípulos fizeram acerca da sua vinda e do fim do mundo. Então Cristo, ele abriu aos seus discípulos todos os acontecimentos que envolveriam não só a eles, mas toda a terra e com certeza a igreja. Um outro ponto é que quando Jesus se refere aos seus discípulos, ele os compara à igreja, porque existiriam situações que os seus discípulos não passariam em um futuro distante, mas a sua igreja, os seus eleitos, iriam passar. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Todos eles foram atormentados e muitos mortos. Eles foram odiados e perseguidos pelo amor de Cristo. Mas essa profecia não está destinada somente aos judeus. Basta olharmos as notícias que vemos todos os dias. Cristãos sendo perseguidos e mortos por todo o mundo todos os dias. Coloca aí no Google, cristãos mortos e perseguidos, que vocês vão ver que são milhares em muitos países. E isso ainda vai aumentar muito. Bem, então até aqui vemos que Mateus 24 não foi só para os judeus e nem só para Jerusalém. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É só em Jerusalém que tem falsos profetas? Só porque eles negaram a Cristo não significa que só lá tem falsos profetas. Ao contrário, tem muitos pastores e líderes evangélicos em todo o mundo dizendo Senhor, Senhor, mas que são falsos profetas, porque pregam um evangelho distorcido, o evangelho do tudo eu posso, da prosperidade, das riquezas e bens dessa terra, fugindo totalmente daquilo que Cristo ensinou que devemos buscar, que é o reino dos céus. Falsos mestres e doutores não é apenas quem nega Cristo, ao contrário, os que mais falam de Cristo são os que mais o negam, porque não pregam a verdade. Pregam um evangelho sem contexto e sem fundamento, um evangelho pautado em teologia humana, que mais confunde do que explica. Não seguem apenas o que as Escrituras e o Espírito Santo mostra, antes distorcem textos e versículos de acordo com o seu próprio entendimento. É querer dizer o que Cristo não disse, é acrescentar onde Cristo não falou, é diminuir o que Cristo disse. Esses são falsos profetas, porque falam em nome de Jesus, mas não pregam a verdade que Jesus pregou. Se os homens que pregam a verdade colocam medo nas pessoas, então Cristo também, ele colocou
colocava, porque Mateus 24 é para todos, inclusive para a Igreja de Cristo. A observação que eu queria fazer aqui é que tem pastores que, quando vê que seus seguidores eles estão abrindo os olhos porque estão enxergando a verdade, eles sempre vêm com aquele discurso dizendo que nós colocamos medo. Pois bem, se pregar o que Cristo pregou, falar o que Cristo falou é por medo, então essas pessoas já confessam que eles negam a Cristo e que eles jamais vão te pregar a verdade acerca do fim para que você não tenha medo. Então, que tipo de pastores e líderes religiosos nós temos? E que tipo de cristãos somos para ter medo do que Cristo pregou? São hipócritas, porque pregam Cristo, mas negam os sinais que Cristo deixou. E quando a verdade é pregada por homens que têm compromisso com Deus e não com o sistema, aí esses falsos mestres querem refutar, dizendo que isso é colocar medo. Mas não foi o que Cristo pregou? Não foi o que o mestre ensinou? Não foi o que ele disse para os seus discípulos? Que eles levassem o evangelho por toda a terra, para toda criatura? Não foi Cristo quem disse que esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, e depois virá o fim, e não só a Jerusalém e aos judeus? E por que esses falsos mestres acham que só partes desse evangelho é para a igreja? Será que são os que pregam a verdade que muitos rejeitam, que estão errados? Ou aqueles que pregam que tudo vai ficar a mil maravilhas e que você não precisa se preocupar? Meditem. O Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele já preparava a igreja acerca do fim. Todo o sermão profético de Mateus 24 foi uma grande revelação que Cristo fez para que os seus eleitos se preparassem. Paulo admoestou também a igreja sobre a volta de Cristo, sobre a chegada do anticristo, sobre a perseguição contra os cristãos. Cristo disse que a perseguição ela seria global. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus fala aqui a nível global e não apenas aos judeus e a Jerusalém. João profetizou sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre o martírio de muitos da igreja na grande tribulação. Cristo profetizou que os poderes dos céus serão abalados, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes da sua vinda. E somos nós que colocamos medo? Ou somos nós que damos continuidade às verdades das Escrituras? E eu me alegro com isso, sabe por quê? Porque Cristo ele disse que assim como perseguiram a ele, perseguiriam a nós também. Então, se você não tem perseguição, se você não passa por tribulações, se você vive o evangelho da paz, da prosperidade, do carro zero, da chave da casa própria, de que o crente não sofre e não é perseguido, então comece a orar para Deus abrir o seu entendimento, porque é exatamente isso que o diabo quer, tirar a sua atenção da verdade, para quando o seu filho, o anti-messias, aparecer, você o receba de braços abertos, achando que é simplesmente um governo mundial que tudo pode, mas que não tem nada a ver com o poder das trevas. Para que quando a verdade aparecer, você rejeite, porque muitos foram doutrinados pelo evangelho corrompido e distorcido, que promete o que Cristo não mandou prometer e não te prepara, não te faz um soldado de Cristo, mas antes um covarde em Cristo, que fala de Cristo, diz servir a Cristo, mas tem medo de ouvir a verdade. Esses falsos mestres são assim, enchem o seu rebanho de mentiras e vaidades espirituais, distorcem a palavra, mudam o contexto e quando a verdade aparece, eles simplesmente aparecem dizendo que isso é por medo. Realmente, a verdade das Escrituras dá medo, mas dá medo no crente que aprendeu a mentira, que viveu até hoje no engano, que só aprendeu que precisa dizimar e dar coletas para que Deus retribua 10 vezes mais. Esses têm medo de ouvir a verdade. O crente que só ouve que Deus manda te dizer que vai ficar tudo bem, que essas coisas não é para a igreja, esse tem medo. O crente que está acostumado a viver de campanha, esse tem medo. Hoje muitos cristãos têm medo de ouvir a verdade das Escrituras, porque foram criados apenas com leite, assim como Paulo fez com muitos de seus discípulos, porque eles não estavam preparados para ouvir a verdade. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura
porventura carnais e não andais segundo os homens? Hoje, quando se fala do fim de todas as coisas, os falsos mestres aparecem tentando, com seus falsos discursos, desviar seus membros de conhecer a verdade, porque uma vez que se conhece a verdade, você é liberto e liberta do engano, e uma vez liberto, você não volta mais ao vômito de antes. Em outras palavras, a verdade do Evangelho para esses falsos mestres significa um grande prejuízo milionário para os seus templos e seus bolsos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. O Eterno está tirando os seus eleitos das mãos de homens que escondem a verdade e pregam a mentira. É tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade, e buscá-lo, conhecê-lo em espírito e face a face. A verdade não dá medo, mas liberta. Só tem medo quem vive no engano. A verdade, ela não assusta, ela prepara, capacita, dá força e coragem para você se armar espiritualmente contra as armadilhas do adversário. Se os falsos mestres afirmam que pregar a verdade é por medo nas pessoas, então eles devem achar que Cristo foi o maior terrorista de todos os tempos. Meditem em Mateus 24, em 1 e 2 aos Tessalonicenses, leiam Apocalipse, continuem acompanhando os vídeos aqui, que com certeza sua mente vai abrir e o medo vai embora. E ao contrário do que os falsos mestres ensinam, ao invés de um covarde, de um cristão medroso, você se tornará confiante, forte e firme nas promessas de libertação do Senhor Jesus. Para ser liberto, é preciso conhecer a verdade, continuar dormindo um sono espiritual. Um evangelho dos braços cruzados só vai fazer você perder tempo e não estar preparado e preparada quando o anticristo for revelado. Lembrem-se, quem peleja por nós é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não temos o que temer. A verdade liberta, mas o engano te adormece e te impede de conhecer e se revestir das armaduras espirituais. Medite nisso. Um exército ele é formado por homens valentes e de coragem, não é mesmo? E como que esses homens são treinados? Como que eles perdem o medo? Sendo ensinados que vão passar pela guerra sem dor e sem morte? Não. Eles são ensinados que serão poupados da guerra na hora que ela acontecer e que eles não participarão? Não. Eles são enganados por seus generais e superiores, dizendo que vai ser fácil e que todos serão poupados? Não. Eles conhecem a verdade, eles sabem o que lhes espera, eles sabem que podem voltar, mas também podem não voltar. Eles são treinados não com palavras mansas e nem com falsas promessas. Eles são treinados com gritos, com palavras duras e com a verdade do que lhes espera caso eles não se preparem. Assim fez o Senhor Jesus, disse a verdade acerca do que vai acontecer antes da sua vinda e ensinou a igreja a se preparar, mas também a confiar no seu poder, exatamente para que os seus eleitos aprendessem a confiar e não a temer. Mas os falsos mestres do Evangelho, paz e amor e dinheiro, esses não estão preparados para isso e nem preparam o seu rebanho. Cristo, ele é amor, ele é misericórdia, mas também ele é guerreiro, ele é valente, ele nunca foi frouxo e nem medroso, assim como seus discípulos também foram depois dele. Agora hoje, quando se prega a verdade que Cristo e seus apóstolos pregaram, aí aparece aí os falsos mestres dizendo que isso é por medo nas pessoas. O problema é que muitos cristãos não querem compromisso com a verdade, não querem ler as escrituras, preferem comer da boca do que seus pastores falam sem ao menos se questionarem, e aí que entra o engano de um evangelho distorcido que não edifica, mas só serve para acovardar o crente e acreditar que a perseguição e provação não é para eles. Infelizmente, muitos vão perecer por não terem conhecido a verdade, mas ainda dá tempo. Se apegue às escrituras, leia a Bíblia, ouça, procure pela verdade, e com certeza você será liberto e liberta de tanta cegueira espiritual que os templos espirituais e alguns falsos mestres famosos
famosos têm te ensinado. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e em suas redes sociais. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é só se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.